Bem-tornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoso bianconero. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025. Como eu disse no vídeo de ontem, no vídeo precedente, aniversário do Roberto Baggio, né? Roberto Baggio, que é idolatrado por praticamente todos os torcedores da Itália, né? Ele jogou nos três grandes da Itália, jogou no Brescia, jogou no Bolonha, enfim, o Roberto Baggio, que causa muita polêmica às vezes, né? Mas, no fim das contas, causa polêmica porque quando ele chegou na Juventus, a transação mais cara da história do futebol italiano em 1990, um pouco antes da Copa do Mundo, o Baggio, no primeiro jogo contra a Fiorentina, ele se recusa a cobrar um pênalti naquela ocasião, e aí quem cobrou o pênalti foi o D'Agostini perdeu o pênalti, enfim. E o Baggio disse que não cobrou o pênalti porque o goleiro da Fiorentina sabia onde ele ia bater. Ele foi estratégico. Aliás, tem um vídeo aqui no canal, vocês que são mais novos, né, os inscritos mais novos, acho que é o vídeo com mais visualizações do canal, feito em 2020, na época da pandemia, quando a gente estava lá com 3 meses sem futebol, lembra que deu aquela parada? E um dos vídeos que eu fiz assim de edição especial foi para falar do Roberto Baggio. Ali a gente conta muito da história do Baggio, principalmente os bastidores do Baggio, tá? Não a carreira dele futebolística, porque todo mundo já conhece, já sabe, é só pesquisar. Mas passagens interessantes e curiosas do, vamos dizer assim, por trás das câmeras, né? Do Roberto Baggio. Se você não viu esse vídeo, procura aí. Acho que é o vídeo mais visualizado do canal, tem 20 minutos mais ou menos o vídeo, mas vale muito a pena ver, tá? Se você é fã do Roberto Baggio. E recomendo assistir esse vídeo do Finestra, e claro, já deixa um like por lá e deixa um like nesse vídeo aqui. E só para terminar o assunto Baggio, eu me lembro que quando nós do fã-clube da Juventus entrevistamos o Stefano Tacconi, que era reserva do Walter Zenga na Copa do Mundo de 90, a gente perguntou sobre como que era o relacionamento do Baggio com os demais, né? E ele comentou o seguinte: tanto ele como o Schillaci, né, entraram juntos na mesma live. E o Tacconi comentou o seguinte: que o Baggio é um cara mais reservado, mais restrito, não gostava de entrar nas brincadeiras com o restante do grupo, né? Talvez todo mundo sabe que ele é de outra religião, ele ficava mais reservado ali no vestiário e não gostava muito de zoeira, de brincadeira. Ele não participava das resenhas e das brincadeiras, ele era mais recluso. Isso, palavras do próprio Stefano Tacconi. Essa entrevista tem exclusiva no canal oficial do fã-clube, aqui no YouTube, ou no Instagram do YouTube, tá bom? Bom, capítulo Roberto Baggio à parte, a gente deseja aí muitas felicidades ao rabo de cavalo divino, o divino rabo de cavalo. Baggio que inspirou muita gente, foi o primeiro grande amor de muitos torcedores da Juventus nos anos 90, né? Então, é aí um grande ícone do futebol italiano. Mas vamos falar da Juventus atual, né? A Juventus atual que começa a pipocar aí umas notícias que a Juventus está trabalhando para renovação, aliás, para o prolongamento do empréstimo do Colomani, para na sequência fazer virar uma obrigação por compra já em 2026. E eu venho falando isso aqui, né? A Juventus trabalha sim para adquirir o Colomani em definitivo, bem como o Conceição, que deve ser o primeiro reforço da janela de verão, tá bom? E vamos ver se o Veiga seguirá pelo mesmo caminho. Negociar com o Chelsea vai ser um pouco mais difícil, mas vejam vocês como bastou o Veiga fazer 2 ou 3 partidas muito boas, muito acima, para o torcedor já exigir que a Juventus contrate em definitivo. Quando ele chegou, muita gente ficou assim. Eu não falei na época, né? O Veiga é reserva do Chelsea, eu não acompanho muito o Chelsea, mas eu falei, se por um lado a gente acha que ele é ruim, se fosse tão ruim, o Chelsea não queria ele de volta para disputar o Mundial. Se é que vai ter Mundial. Mas enfim. Mas o torcedor que é mais pessimista já estava lá criticando o Veiga, e agora você vê que muitos torcedores na Itália pedindo aí para a Juventus
prolongar o empréstimo e comprar ele, assim como o Colomani. Nada como 2, 3 partidas bem feitas para mudar um pouco a visão das pessoas, né? Então, a Juventus trabalha aí no Colomani, nós já falamos, e a gente espera que o Veiga também siga esse caminho. A Juventus tem intenção de prolongar o contrato do Veiga, mas vai ser uma negociação mais difícil, tá? Mas eu acredito que vocês sabem que a vontade do jogador pesa e pesa muito, e tanto o Colomani como o Veiga estão encantados com a cidade de Turim. Eu sou suspeito para falar. Boa notícia é que na partida de amanhã nós teremos à disposição o Douglas Luiz, que não esteve no derby, e o Gambiasso 100%. O Gambiasso entrou, vocês viram, mas entrou no fim, aliás, entrou no decorrer do jogo, porque não está 100%, tá? Ele não está em condições ainda de jogar 90 minutos, por isso ele não entrou jogando contra a Inter, ficou só à disposição. Amanhã talvez ele já entre jogando. O importante é que o Douglas Luiz estará à disposição. Eu vou abrir um parênteses ainda sobre o jogo de domingo, porque quando é contra a Juventus, as pessoas gostam de falar, a imprensa mundial fala, e depois quando eu digo que com a Juventus é diferente, fica parecendo presunção de torcedor. O Lautaro Martinez, ali na saída do gramado, a leitura labial pegou, ele jogando palavras de praguejando, bestemeando, né? E isso, ali na Itália, né, é cabível com punição de um jogo de gancho pelo campeonato. É claro que não vai acontecer nada com o Lautaro, porque ele não joga na Juventus. Eu me lembro que o Buffon uma vez fez algo parecido e virou um terremoto. Enfim, né? Só para não deixar passar batido, porque a gente não deixa passar batido nada aqui no Finestra Bianconera. 2 pesos, 2 medidas, sempre foi assim e vai ser sempre assim, porque um clube que ganhou muito vai incomodar na mesma proporção os rivais. Estava vendo aqui a rodada agora, o Milan está oficialmente eliminado, né? Fico triste com uma notícia dessas, de ver o Milan eliminado, e a poderosa Atalanta parece que está em queda livre mesmo. Perdeu para o Bruges, aliás, tomou um passeio do Bruges, foi 3-1, é isso? O Bruges que nós empatamos. Jogamos mal, é verdade, muito mal, né? Mas aí eu pergunto, como vocês explicam que o Bruges, que a gente jogou mal, enfia 3 na Atalanta? Veja como é o futebol, né? Quem sabe a gente não passe amanhã e de repente aqueles times que estavam na frente ficam todos pelo caminho e só a Juventus passa, né? O futebol é muito traiçoeiro. Sobre amanhã, hoje chegou o dia de eu fazer um elogio ao Thiago Motta. Não tem nada a ver com o jogo de domingo, não tem nada a ver com a vitória contra a Inter e tampouco com a vibração dele no fim do jogo. Isso a gente falou no último vídeo. Estou falando de hoje, tá? Hoje, dia 18, aniversário do Baggio. Eu assisti a entrevista coletiva do Thiago Motta, ele ao lado do Koopmeiners, né? Foram os dois que falaram. Então eu acredito que o Koopmeiners deve sair jogando, isso é um indício, né? Mas eu gostei das palavras do Thiago Motta hoje. Eu não sei se ele aprendeu, eu não sei se ele está fazendo média. O fato é que eu gostei e quando eu gosto, eu vou elogiar. Quando eu achar que não tiver que elogiar, a gente vai criticar. Se eu até fiz um vídeo de tão incrédulo que eu fiquei quando o Thiago Motta falou que não tem obsessão pela vitória, fiz um vídeo aqui contando para vocês um pouco do Boniperti, sobre a obsessão de vencer. O nosso lema é vencer, é o que conta, né? Não é importante. Até usei aqui no sorteio da bolsa da camisa que não oficial da Juventus. Aliás, fim do mês tem outro sorteio, hein? Fique ligado. Onde eu pedi para as pessoas, para os inscritos, colocarem assim: eu tenho obsessão em ganhar essa camisa. Veja o quanto repercutiu lá na Itália e aqui comigo essa questão da obsessão pela vitória. Mas hoje ele falou o seguinte, abre aspas: é verdade, sim, basta um empate amanhã para a gente classificar. Mas essa Juventus joga para vencer, vírgula. Deveremos merecer a vaga nas oitavas. Fecha aspas. Ó, eu sei que são só palavras, o que importa são as atitudes, mas as atitudes a gente viu no último jogo, por exemplo, na prova de fogo que foi contra a Inter, né?
O time realmente dividiu todas as bolas e jogou para vencer. Foi uma vitória suada, foi um gol chorado do Conceição. Grande jogada do Columani, jogadaça. E claro, também o mérito do Conceição, que chutou no cantinho, a bola ainda passou entre os zagueiros. Quer dizer, foi um gol chorado, mas a Juventus buscou a vitória, lutou pela vitória. Então, quando o Thiago Motta hoje né, falou na coletiva que ele tem ciência que o empate é suficiente para classificar, mas ele diz, essa Juventus joga para vencer, aí eu vou abrir uma pergunta aqui. Se ele falou isso para fazer média, eu vou entender. Talvez esteja caindo a ficha onde ele está, para rebater a besteira que ele falou lá atrás, ele está fazendo média. Mas, se ele falou isso porque realmente ele está acreditando nesse time da Juventus, nessa postura dos últimos jogos da Juventus, que esse time joga para vencer, meus amigos, aí ele pegou a estrada justa, aí ele pegou a linha correta de raciocínio do que é a mentalidade da Juventus, né? De jogar para vencer. Depois, se o empate vir, ótimo. Nesse caso, ótimo, porque o empate classifica a Juventus. Ou seja, é diferente, como dizia o antigo, né, o saudoso mestre Tele Santana, tão injustiçado pela imprensa brasileira, dizia o seguinte, que quando o time dele entrava com o favorecimento do empate, ele nunca entrou para empatar o jogo, ele entrava para ganhar. E se o empate no final acontecesse, ótimo. Então, é mais ou menos essa a questão da, da, da mentalidade do Motta. Claro que tem casos e casos. O Tele Santana é muito criticado porque ele quis ganhar da Itália quando o empate bastava em 82, mas ali são circunstâncias do jogo. Eu acho que quando ficou 2-2 ele pôde dar uma segurada. É diferente. Mas eu digo assim, de entrar para você calcular o empate, não. Outro ponto importante, isso acontecia muito na primeira Juventus do Alegre, né? A gente pode não concordar com a retranca do Alegre de ser um treinador defensivo, mas até para você ser retranqueiro, para você ser defensivo, você tem que ser inteligente, tem que saber se defender. E o Alegre sabia se defender na primeira passagem, lógico. Tinha lá nomes como Barzali, Chiellini, Bonucci, era uma defesa sólida, mas ele sabia sofrer, sabia se defender, né? Peguem aí os jogos contra o Tottenham, contra o Real Madrid e vejam como aquele time sabia sofrer na defesa. E esse time do Motta parece, não estou dizendo que isso é bom, a gente não gosta de sofrer, mas é importante o time saber sofrer, como foi contra o próprio PSV a semana passada. Não que isso seja algo bom para nós torcedores, mas para o time, para o grupo é bom passar por aquele aperto. É preciso aprender no jogo de futebol, nos 90 minutos, saber sofrer, saber lidar com a pressão do adversário, porque isso vai ser útil lá na frente. Então espero que a Juventus também possa estar aprendendo com alguns momentos difíceis na partida, de sofrimento, que isso sirva de aprendizado para o resto da temporada. Para terminar o vídeo, faço as mesmas palavras da semana passada. O jogo mais importante da semana, estou falando isso antes, tá? Porque o jogo é amanhã, é o jogo de domingo, 15-5, contra o Cagliari, lá em Cagliari. A gente sabe que passar amanhã de fase é importante também financeiramente, mas ir para a próxima Champions é 1000 vezes mais importante do que passar de fase amanhã, financeiramente, porque neste momento, nesta temporada da Juventus, a prioridade do presidente Ferreira e do clube é ajustar as contas. Não é que a Juventus está no vermelho, nada disso. Muito pelo contrário, agora com a chegada de um milionário aí, ainda que seja uma minoria na sociedade da Juventus. Mas está certo, a Juventus tem que andar com as próprias pernas, e mesmo num ano que a Juventus fecha as torneiras, ela traz um jogador caro como o Kobe Miners, que por enquanto não está jogando tão bem, mas que pode desencantar a qualquer momento, tá bom? Então, amanhã é importante a gente passar, vamos fino alla fine, Deus quiser a gente vai passar, mas lembrem-se que o jogo mais importante é domingo. Por quê? Porque a gente precisa ir muito ficar entre os 4 do campeonato italiano, até porque se a gente não ficar entre os 4, o Coulibaly não vai ficar, e aí não adianta depois criticar a diretoria, tá bom?
Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fine ci vediamo, nos vemos amanhã, pós-jogo. Quem sabe, se Deus quiser, com uma classificação para as quartas de final da Champions. É isso. Tchau, ragazzi, boa noite. E esse é o pensamento, Thiago Motta. Juventus tem que jogar para vencer, sempre.